Olá, meu nome é Aldo Lucion, eu sou professor do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Continuando o nosso estudo sobre a dor, eu gostaria nesta aula de analisar os receptores e as vias aferentes nociceptivas. Inicialmente, eu apresento um resumo da aula que posteriormente cada ponto será analisado mais detalhadamente. Então, vamos lá. Esta é a pergunta da nossa aula de hoje. Quais são as características do receptor e das vias nervosas nociceptivas? Neste quadro, eu expresso as principais conclusões da nossa aula. Peço a atenção de vocês a estes pontos aqui relatados. Receptor nociceptivo ou nociceptor. Primeiro ponto da nossa aula. Os receptores nociceptivos são simplesmente terminações nervosas livres ou nuas de fibras sensoriais do tipo A delta ou fibras C. As fibras A delta são fibras mielinizadas, mas fracamente mielinizadas, e as fibras C são amielínicas. Portanto, a velocidade de condução dos potenciais de ação pelas fibras nociceptivas, essa velocidade é muito lenta. Esses receptores se encontram em todos os tecidos do nosso corpo, com exceção de algumas áreas importantes, como o próprio tecido nervoso, ou seja, nosso cérebro, ele não contém receptores nociceptivos, portanto, a gente não sente dor. Mas cuidado, as meninges que cobrem o cérebro, o tecido nervoso, elas contêm muitos receptores nociceptivos, mas o tecido nervoso em si não. Os vasos sanguíneos que estão lá dentro do tecido nervoso também contêm receptores nociceptivos. Outra exceção importante é o parênquima pulmonar. Os alvéolos pulmonares não contêm receptores nociceptivos. Então, muitas vezes a pessoa tem um processo infeccioso importante, lá, tuberculose, por exemplo, em que ela não sente dor, simplesmente porque ali não há receptores de dor no tecido pulmonar em si. Existe na pleura, naquela tecido que cobre o pulmão, ali sim há receptores de dor. Mas eles estão em todas as partes do nosso corpo, e alguns deles são mais ou menos específicos aos estímulos térmicos, a estímulos mecânicos. Alguns são polimodais, ou seja, eles são sensíveis a qualquer estímulo qualquer natureza de estímulo do meio ambiente. E os silenciosos, que são aquelas terminações sensoriais nociceptivas sensíveis ao processo inflamatório. Eles respondem ao processo inflamatório. Vias aferentes nociceptivas de primeira ordem ou primárias.
A dor, em função do tipo de fibra sensorial aferente primária, pode ser classificada como dor rápida ou dor lenta. É apenas uma classificação e eu vou explicar a origem dessa classificação. Aqui na parte esquerda da figura, nós temos os potenciais de ação compostos, ou seja, a somação de potenciais de ação em várias fibras sensoriais. Então aqui nós temos os potenciais de ação compostos, né, lá das fibras A, alfa e A beta, que são fibras calibrosas com uma camada de mielina importante. Então, nessas fibras, nós temos potenciais de ação com amplitude bastante ampla. Já nas fibras sensoriais primárias da nocicepção, as fibras A, delta ou C, são potenciais de ação de amplitude muitas vezes menor do que aquele das fibras do tipo A alfa e A beta. E os potenciais de ação das fibras C são de menor intensidade ainda, de menor amplitude ainda, melhor dizendo, e também deve-se ressaltar que eles são mais lentos, ou seja, eles ocorrem bem depois dos potenciais de ação das fibras do tipo A delta, e mais ainda das fibras A alfa. Por quê? Porque as fibras do tipo C são amielínicas e a condução do potencial de ação é bastante lenta, que é o que se vê aqui na parte mais à direita da figura, a dor primária, a dor rápida ou a dor lenta, ou a dor primária e a dor secundária. É uma outra denominação. Então, a primeira dor, ou a dor rápida, é conduzida por fibras do tipo A delta, que são mielinizadas, e, portanto, a velocidade de condução do potencial de ação é mais rápida. Já a dor lenta, ou também chamada segunda dor, ela é conduzida por estímulos que excitam as fibras do tipo C amielínicas. Deixa eu fazer um breve parênteses, que nos tecidos do nosso corpo existem fibras do tipo A delta e fibras do tipo C. O que nós estamos analisando aqui é uma classificação que é importante, mas na realidade estas fibras sensoriais estão misturadas lá na superfície do nosso corpo ou em algum tecido do nosso corpo, em que normalmente então o estímulo lesivo ele pode excitar tanto terminações sensoriais das fibras do tipo A delta como das fibras C ao mesmo tempo. Mas voltando ao nosso assunto, a primeira dor, ou a dor primária, ou a dor rápida, ela é de início abrupto, ela tem uma intensidade relativamente alta, mas também ela passa rapidamente, que é o que ocorre, que é a experiência de qualquer um de nós. Por exemplo, se é introduzido uma agulha hipodérmica lá para fazer uma injeção, nós sentimos a dor da picada da agulha, mas logo em seguida essa dor já passa, a gente já não tem mais aquela sensação. Já a dor secundária ou dor lenta, o exemplo típico é a dor em queimação. Ela tem um início lento, ou seja, demora para iniciar a sensação, mas ela também se prolonga, mesmo depois do estímulo ser retirado, a dor ainda continua por um certo tempo, e isso se deve, em parte, ao tipo de fibra sensorial primária lá na periferia. Sinapse medular. Então, aquelas fibras de primeira ordem, elas chegam até aqui a medula espinhal. Isso aqui é a representação do corno dorsal ou posterior da medula espinhal, por onde penetram as vias sensoriais. Então, aqui nós temos as fibras do tipo A delta e as fibras do tipo C
penetram e fazem sinapse com um neurônio que se chama o neurônio de projeção, que é um neurônio que se projeta, né, lá para estruturas superiores do nosso encéfalo. O que eu quero analisar aqui com vocês é esta sinapse entre as fibras de primeira ordem e esta fibra de segunda ordem, ou este neurônio de projeção. Esta sinapse aqui que eu quero analisar. As fibras do tipo A delta, aqui também há uma diferença na sinapse entre as fibras do tipo A delta e também as fibras do tipo C. As fibras do tipo A delta fazem sinapse com um neurônio de projeção, e que é o que ele mostra aqui. Aqui está o terminal da fibra sensorial primária do tipo A delta, fazendo sinapse com a membrana da célula do neurônio de projeção. Esta sinapse é uma sinapse excitatória, sempre é excitatória. Excitatória, e o neurotransmissor principal desta sinapse é o glutamato. O glutamato, que é armazenado nessas vesículas aqui do terminal pré-sináptico, que é a fibra aferente de primeira ordem, esse glutamato é liberado e atua sobre receptores glutamatérgicos lá na membrana da célula pós-sináptica, que neste caso aqui é o neurônio de projeção. Esta aqui é uma sinapse da fibra A delta. A fibra do tipo C, ela também faz uma sinapse excitatória com o neurônio de projeção e também tem o glutamato como neurotransmissor excitatório. Mas além disto, as fibras do tipo C, as fibras primárias do tipo C, tem como neurotransmissor nesta sinapse com o neurônio de projeção a substância P, que é este peptídeo. Então, a substância P também é armazenada aqui, como ele mostra, nas vesículas, e também, como qualquer neurotransmissor, essa substância P é liberada por exocitose quando o potencial de ação chega aqui, abre canais de cálcio voltagem dependentes e promove a liberação tanto da substância P quanto do glutamato. Então, na sinapse entre a fibra do tipo C, que são aquelas mais finas, com a célula com neurônio de projeção, o glutamato é liberado e também a substância P atuando sobre seus respectivos receptores da membrana da célula nervosa de projeção. A repercussão assim, eletrofisiológica do que nós estamos vendo aqui é a seguinte: o número de potenciais de ação gerados pela fibra do tipo A delta, eles são constantes. Ou seja, eles ocorrem, mas logo em seguida eles são rápidos. Já os potenciais de ação gerados pelas fibras do tipo C, eles tendem a se prolongar, ou seja, a ação da substância P, deste peptídeo, é mais lenta. Esse peptídeo fica mais tempo na fenda sináptica. Por que ele fica mais tempo na fenda sináptica e, portanto, excita por mais tempo os seus receptores pós-sinápticos aqui da fibra de projeção? Por que ele fica mais tempo ali? Esse peptídeo fica mais tempo porque os peptídeos não possuem sistemas de encerramento, de término da sua ação sináptica tão efetivos quanto os neurotransmissores, como, por exemplo, o glutamato. Então, o glutamato que é lançado para essa fenda sináptica aqui, ele vai ser transportado para dentro das células gliais que estão aqui. A figura não mostra, mas aqui tem células da glia que levam esse glutamato da fenda sináptica e retiram o glutamato. Portanto, a ação do glutamato é constante, não há um aumento. Ele faz o seu efeito, mas logo em seguida ele é retirado da fenda sináptica. A substância P não. Esses mecanismos de
encerramento da ação, de retirada, de anulação da ação do peptídeo na sinapse é muito menos eficaz, portanto ele fica mais tempo ali e desta forma ele atua por mais tempo naquela sinapse, excitando aquela sinapse por mais tempo. Vias de projeção central nociceptivas. Aqui eu vou dar uma breve palavra sobre, na verdade, as vias anatômicas aqui da informação nociceptiva. Então, nós temos aqui na periferia o neurônio de primeira ordem, né, cujo corpo celular está aqui no gânglio sensorial. Esse neurônio de primeira ordem faz essa sinapse excitatória, como nós acabamos de ver, com um neurônio de projeção lá do feixe espinotalâmico, e o feixe espinotalâmico se caracteriza por cruzar no mesmo nível em que ele penetra, ele cruza de lado e ascende pela porção anterolateral até o tálamo, né? Chega aqui no tálamo e do tálamo a regiões aqui do córtex cerebral. Destaco aqui, por isso que eu trago este ponto, que essa via ascendente nociceptiva faz no seu trajeto sinapse com outras estruturas, como por exemplo com a formação reticular aqui no tronco encefálico, ou também com estruturas aqui do sistema da amígdala ou do hipotálamo. Por que eu destaco isso? Porque a estimulação periférica nociceptiva gera sinais que são capazes de excitar essa formação reticular. Ativador aqui do tronco encefálico. Qual é a consequência prática, real disto? Um estímulo doloroso numa pessoa que está, por exemplo, dormindo, desperta essa pessoa. A pessoa acorda. A pessoa acorda, se ela tem uma dor importante durante o sono, ela acorda. Por que ela acorda? Porque aqueles potenciais de ação gerados lá na periferia, que sobem até o tálamo e até o córtex cerebral, eles fazem sinapse com essa formação reticular, que é uma formação, são neurônios ativadores do nosso encéfalo. Portanto, a pessoa desperta. Além disso, como eu mencionei em outra oportunidade, a dor é uma sensação que gera reações emocionais importantes. E por que ela gera reações emocionais importantes? Porque essas fibras ascendentes da informação nociceptiva, elas fazem sinapse, elas se projetam para estruturas relacionadas às emoções, como, por exemplo, o complexo amigdaloide aqui no diencéfalo, como o hipotálamo, que é uma estrutura essencial lá no sistema neuroendócrino e relacionado diretamente a respostas emocionais, especialmente de estresse. Então, por isso que as informações sensoriais nociceptivas geram respostas também emocionais, porque a sua projeção faz sinapse com estruturas centrais relacionadas a essas funções emocionais. Era isto que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção.